Oi galera, tudo bom? No vídeo de hoje estou trazendo para vocês as minhas provas do período passado de 20.2. Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque com o ensino remoto, né, fazendo as coisas de casa, a gente acabou tendo acesso às nossas provas, né, porque a gente só escaneia e envia para o professor. Então ficou mais fácil para os alunos a gente trocar a prova um do outro, dar uma olhada para ver no que a gente acertou, no que a gente errou e esse tipo de coisa, até para poder pedir revisão e a gente também poder melhorar para as próximas provas. Então, com isso, eu consegui ver provas de outros colegas e eu percebi que mesmo a galera se ajudando, né, as provas a princípio estando iguais, a galera ainda assim tava tirando uma nota muito diferente numa prova, num trabalho para o outro. E aí, quando eu tive acesso à prova dos meus colegas, eu acredito, né, tenho quase 100% de certeza que a diferença está justamente na apresentação da sua prova. Então, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui. Por quê? Eu também não me ensinaram a fazer prova na época da escola, e em nenhum momento. Eu só fui realmente treinada para poder fazer concurso, para poder fazer provas direitinho, quando eu fiz o preparatório para a faculdade. Só que eu sei que isso é uma realidade de todo mundo. Nem todo mundo passa por essa experiência e também nem todo mundo que passa por essa experiência passa da maneira que eu passei. Então, como o objetivo do canal é trazer para vocês coisas que eu acho que faz falta tanto nesse ramo da engenharia quanto no YouTube no geral, principalmente focado para essa parte de estudos, então trouxe para vocês as minhas provas, tá? Eu acredito que eu não vou mais mostrar nenhum tipo de prova minha. Eu estou abrindo aqui uma raríssima exceção para vocês. Eu não gosto de mostrar esse tipo de conteúdo, de nota, de prova, essas coisas, porque eu acho que acaba trazendo um sentimento de competição desnecessário, sabe? De comparação que não é nem um pouco justa. Então, vamos começar logo aqui, agora que vocês já devem ter entendido melhor o porquê desse vídeo estar existindo e você está assistindo ele. Muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você ou não sabe fazer prova, não faz a menor ideia, e você está vindo aqui para poder ter uma nota melhor, não só por causa do seu conhecimento, do conteúdo que você coloca na prova, mas também conseguir organizar melhor os seus pensamentos e expor para os professores que estarão corrigindo as suas provas. Ou você realmente sabe alguma coisa, mas quer melhorar. Então vamos lá. Essas folhas aqui, elas são de gramatura 90 gramas, tá? Eu uso porque eu comprei para o meu caderno inteligente, então eu tinha em casa. Mas você pode usar qualquer outro tipo de folha que você tenha para poder fazer a prova, tá? O que eu aconselho você? A usar uma folha limpa, tá? Porque principalmente na hora de escanear, não vai pegar sujeirinha nem nada. Como que eu faço as minhas provas? Eu pego a folha normal A4, tá? Eu dobro ao meio aqui, marco, e depois eu abro assim na horizontal, marco o meio aqui e marco o meio aqui. E eu separo em colunas. Esse é o meu jeito de usar. Qual outro jeito você pode usar? Você pode usar a folha assim em pé, escrever direto ou dobrar ela ao meio assim, e aí fica parte 1, parte 2, 3 e 4 atrás, você escolhe a melhor maneira. Eu gosto de usar assim e eu me dou bem com essa organização. Então a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça é que a prova, ela é um documento oficial que você faz à mão, tá? Mesmo que você faça pelo computador, etc. Então você tem que colocar as identificações na sua prova, no seu documento oficial. Então aqui, como eu fiz à mão, geralmente a gente já recebe a prova na faculdade, na escola, né? Já impressa, só preencher o seu nome, matrícula, data, colocar o seu conteúdo e depois entregar. Mas aqui eu coloquei que, ó, minha faculdade é o Cefet-RJ Unidade Maracanã, que era a primeira prova da matéria de estática, a data da prova, o código da turma, o código da disciplina, o nome do meu professor, o meu nome completo e aqui o que tá escondendo, né, é o meu nome completo e o meu número de matrícula. Porque documentos sensíveis, né, gente? Vamos ter senso com a internet. Então, o que acontece? Em cada folha que você colocar a sua prova, você tem que colocar o seu nome completo e o seu número de matrícula, tá? Porque se perder documento, se acontecer qualquer coisa, tem ali comprovadinho que é a sua prova, tá? Então não vai dar problema nenhum. Então aqui eu não coloco o enunciado, porque o professor já tem um enunciado. Você só tem que deixar bem claro para ele que essa resolução aqui, de qual questão você está se referindo. Então eu estou me referindo à questão 1, que vale 3 pontos.
E aí eu coloquei, ó, esse daqui é estática, então a gente analisa esses sistemas. Então eu coloquei o desenho bonitinho. Eu aproveitei, como eu estou fazendo a prova de casa, eu posso usar cores. Então aqui eu usei a caneta preta, usei a caneta azul para poder ir destacando o que eu achasse necessário. E quando chegou nesse momento aqui, eu vi que só o preto e o azul não iria suprir a minha necessidade. Então eu usei essa caneta aqui. Então eu usei essa outra caneta para poder destacar mais ainda as outras coisas que eu achei mais importantes, tá? E aí e fui caminhando com a minha questão. E aí o que ele realmente pede, né, como resposta, eu coloco nessas caixas para poder deixar bem marcado a resposta final. E por via das dúvidas também coloco aqui no final, ó. A questão A resposta é essa e a B era essa, tá? Esse negócio aqui do quadradinho, de pintar quadradinho, foi um hábito que eu peguei da época do curso preparatório, né? Os professores colocavam lá como piada interna deles, porque o pessoal era da época de Olimpíadas de Matemática, essas coisas lá. Mas, sei lá, eu gostei, acabei pegando o hábito e coloquei. E aqui outra coisa, é como tem 2 jeitos de você digitalizar isso daqui, tá? Você pode fazer essa folha inteira e mandar ela, ou você mandar em pedaços. Eu costumo mandar em pedaços, então eu numero aqui embaixo, tá vendo? Essa daqui é a folha 1, essa daqui é a minha folha 2. Às vezes eu uso verso, tá? Mas nesse dia eu tava tão nervosa que eu não usei. Então, para a segunda parte da prova, eu botei questão 2, 4 pontos. Coloquei os dados, coloquei aqui uma anotação para mim e fui caminhando, tá vendo? Eu coloquei os desenhos para poder deixar bem claro o que eu estava fazendo, como eu estava caminhando. Fui separando, ó, isso daqui é uma equação, isso daqui é ela, só que diferente. Fui procurando colocar espaço para ficar bem claro o meu pensamento, o meu desenvolver. E no final fui marcando as respostas e no final coloco essa caixona aqui com a resposta final que ele pediu, tá? E aqui a mesma coisa. Eu vi prova de outros colegas e assim, estava praticamente igual a minha em questão de resolução, mesmos valores, mesmo caminho que seguiram, só que não estava bem organizado o pensamento deles. Eles, na verdade, arrancaram qualquer folha do caderno, escreveram tudo a lápis, pior do que se fosse uma lista de exercícios, sabe? Então, quando a gente vai entregar a prova, a gente tem que colocar um mínimo de capricho nela, para que o professor, quando ele sente para corrigir a sua prova, ele consiga ver com clareza o seu pensamento, consiga entender e ele consiga ver que você não só acertou, mas que você entendeu o que estava acontecendo, tá? Porque ainda mais nesse sistema de aulas online, os professores já presumem que tá todo mundo colando. Então, se você mostrar que na verdade você pensou, você entendeu o que está acontecendo, ele vai te dar o seu ponto, porque ele vai entender que você não colou. Ou mesmo que você tenha colado, você entendeu o que está acontecendo. Então, ele pode te dar o ponto. Sem problemas, tá? Essa outra prova aqui foi a minha prova de EDO. Na verdade, foi um trabalho, né? O professor passou 3 trabalhos. O primeiro trabalho eu fiz à mão. Os outros 2 eu fiz pelo tablet, porque eu já tava com ele em casa e eu achei melhor para poder organizar o pensamento, tá? Então, o mesmo sistema, ó. Cabeçalho, coloquei o título desse meu documento oficial, coloquei que é do Cefet Maracanã, nome do professor, da turma, meu nome, a data de entrega, minha matrícula, tá? E aí eu boto de preto o enunciado, né, porque aqui já são equações, então realmente é importante ter o enunciado direitinho. E em azul eu coloquei a minha resolução, tá? Menos aqui, ó, por exemplo, em preto eu usei para poder destacar uma coisa. E aí eu fui caminhando também, o número 1, número 2... Não escrevi atrás nesse. E ó, eu vou pontuando os caminhos que eu vou seguindo, entendeu? Aqui ó, o primeiro passo que eu tenho que fazer, o segundo, o terceiro, quando era fator integrante. Aí fui fazer pela variação constante, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, e eu vou marcando as minhas respostas, tá vendo? Então o professor, ele consegue, quem tá olhando a minha prova consegue entender o meu pensamento e seguir a minha linha de raciocínio. Então se eu errasse nesse meio tempo, ele não precisaria zerar minha questão toda. Se eu precisasse chorar ponto, eu poderia chorar. Falar, ó, até aqui eu acertei, eu errei daqui até aqui. Então, beleza, eu não vou levar tudo, mas uma parte eu levo, entendeu? E essa parte aqui também, essa nuvenzinha, foi porque eu precisava fazer a conta dessa integral, mas eu não queria que ficasse uma parada muito confusa. Então, eu achei colocar como se fosse uma anotação, assim, só um destaque, para a próxima linha já vir direto a resposta.
E aqui também. Esse trabalho em específico, eu não tô mostrando tudo porque foram muitas folhas. Mas a linha de raciocínio e minha organização é essa, tá? Eu acho que foram, no final dessas folhas que eu organizo, deram mais 11 por aí. Porque foram muitas questões e todas muito trabalhosas. Então, esse foi meu segunda avaliação, né? Essa terceira aqui, ela é de cálculo vetorial. Que foi a prova que, na verdade, eu mais senti que eu não sabia o que estava fazendo. Mas no final acabou dando certo. Mesmo esquema. Dobro do mesmo jeito, coloco lá, ó, prova 1, cálculo vetorial, todas as identificações possíveis, identifico qual é a questão, resolvo as minhas contas e vou marcando as minhas respostas finais, tá? Ah, tudo bem, beleza. Ah, Natália, eu não sei escrever em linha reta. Não escreve em linha reta na folha em branco, então. Pega uma folha pautada mesmo, pontilhada, quadriculada. Pega a melhor folha que seja possível para você. Mas o importante é você ter essa organização na hora de colocar os seus pensamentos, na hora de colocar as suas respostas. Por quê? A prova é o único momento que você tem para poder mostrar para o professor que você entendeu o conteúdo da matéria dele. É praticamente o único momento que ele tem para poder te dar ponto. Então você tem que ajudar o professor a te ajudar a dar seus pontinhos, tá? Então procurem fazer algo desse tipo. Não precisa ser exatamente igual ao meu. Faz do seu jeito, mas desde que a sua letra esteja legível, que tenha um sentido, uma organização no que você está caminhando. O professor, quando bate, qualquer pessoa que bate o olho aqui entende que é primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Não boto seta pra cá, depois volto e faz aquele caminho de rato louco, tá? Segue um pensamento, uma organização. Se você achar importante colocar uma observação, bota a observação no cantinho, tá? Mas não percam a oportunidade que vocês têm de ganhar pontos com os professores. A nível de curiosidade para vocês, trouxe aqui como que ficou o meu trabalho de EDO pelo tablet. Eu usei o próprio aplicativo da Samsung, que é o Samsung Notes, que é totalmente gratuito, já vem no seu aparelho Samsung, ou você pode tentar baixar também. E aí eu usei a canetinha, normal. Só que aqui, o que eu fiz? Com o Samsung Notes, ele permite você mudar o seu fundo, então eu coloquei para o fundo quadriculado e eu fui escrevendo. Só na hora de enviar para o professor que eu mudei, botei para esse fundo branco e tirei as linhas do quadriculado para não ficar muito confuso e já baixei direto como PDF. Então aqui, ó, também continuei, na verdade eu usei 3 cores diferentes, né? Eu usei o preto pronunciado, eu usei um azul comum, tipo o azul bic, e usei um azul mais claro para poder fazer essas anotaçõezinhas para não ficar muito poluído. Como era um trabalho, eu tinha essa liberdade. E continuei marcando, ó, marcando no meio a folha e numerando aqui no finalzinho. E aí fui só marcando as coisas. Até usei um vermelho aqui para poder cortar. Ó, tá vendo aqui a caixona, ó, para marcar que essa é a minha resposta final da questão, tá? Eu fiz mais 2 trabalhos, né? Foram 3 trabalhos no total. O primeiro eu fiz à mão, que eu mostrei pra vocês. O segundo é esse. E o terceiro, que foi em grupo, também fiz pelo tablet. O professor deu várias questões, cada um fez uma. E no final todo mundo mandou no grupo, né? Pra gente saber como é que faz. E eu copiei tudo aqui no tablet para poder ficar com o mesmo padrão e bem organizadinho. Só baixei como PDF e enviei para o professor. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou me mandar uma mensagem lá no nosso Instagram de estudos, @viewsdestudies. Eu tô sempre de olho lá na caixinha pra ver se tem alguma mensagem de vocês, tá? Fiquem de olho no canal, porque eu pretendo trazer mais conteúdos desse tipo, voltado especificamente para graduação geral e outros voltados para engenharia mecânica, tá? Mas fiquem de olho também nos study vlogs, porque lá eu mostro no realzão mesmo como que eu estudo para as provas, como que eu estudo para os testes, para a matéria quando não tem prova, como eu organizo as coisas, tá? Para vocês poderem pegar algumas dicas também. Espero que tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Beijos!